Fala pessoal, Rodrigo Vilhena na área, já sabe, falando de política, esse caos todo aí, Brasil é fogo, política não para. É todo dia uma nova novidade, uma bagunça, né? Ainda mais com esse pessoal dos ministros do Supremo aí, Bolsonaro, Lula, a galera tá animada para fazer bobagem, né? Bom, vamos lá. Vocês devem estar sabendo já sobre a questão toda que está acontecendo. Parece que o STF liberou umas imagens sobre umas reuniões, umas imagens clandestinas sobre uma reunião dentro do Palácio do Planalto. E eu queria falar um pouco mais sobre isso. Eu vou rodar o vídeo um pouco depois, porque primeiro eu preciso dizer que eu agradeço todo mundo que está entrando no canal, se inscrevendo, compartilha com seus amigos, todo mundo. Eu preciso dessa força aí, porque eu estou numa missão para Belo Horizonte. Mesmo que você não seja de Belo Horizonte, é super importante a sua inscrição. Compartilhe com seus amigos também o canal, porque assim eu vou criar mais engajamento. A gente vai poder tirar essa bagunça que a gente está vivendo no país, né? Tentar melhorar pelo menos. E vamos começar de baixo. Uma hora a gente chega lá no governo federal, mas vamos lá. Falando sobre essa questão do STF, primeiro tem as prerrogativas de investigação e as prerrogativas do porquê que esse tipo de investigação está sendo feita, né? E com base em quê? Um dos assessores, das pessoas próximas do Bolsonaro, enquanto ele era presidente da República ainda, Mauro Cid, né? Ele é um tenente-coronel e ele tinha muitas informações e tinha discorrido sobre o assunto, né? Então a gente pode falar sobre a questão do golpe, teve golpe, e vai tentar golpe, não vai tentar golpe, quem é responsável e etc. Eu quero deixar claro os dados, as informações que eu vim buscando durante o dia, até por isso que eu gosto de sempre postar o vídeo no final do dia, ou até no dia seguinte, para eu poder trazer o máximo de informações possíveis, para eu não ficar que nem essas redes de notícia, que ficam, cada um fala uma coisa, e a gente sempre sabe que no dia seguinte a gente descobre alguma coisa nova, principalmente porque a Polícia Federal e o Supremo acabam revelando novas informações sobre o caso, né? Bom, primeiro gostaria de falar sobre a questão da minuta, né? Houve uma história de uma minuta que foi encontrada dentro do escritório do PL, do partido que o Bolsonaro faz parte, que o Valdemar da Costa Neto ele é líder do partido, né? Essa minuta de golpe, né, é uma ata, um documento oficial que consta as ações democráticas ou não democráticas. Para quem não sabe, existe uma forma de você fazer com que o Estado esteja sob sítio de forma democrática. Pelo menos na Constituição é previsto isso. Eu não lembro qual o artigo da Constituição, mas tem um artigo da Constituição que prevê o estado de exceção. O estado de exceção, para quem não sabe, é uma espécie, para os olhos de muitos, é uma espécie de ditadura, para os olhos de muitos, é uma espécie de golpe, né? Mas é uma prerrogativa que existe na Constituição, uma vez que quando a gente tem casos como, por exemplo, de invasão, um estado de exceção, quando a gente tem invasão de território por parte de pessoas de fora, né? Nesse governo a gente já teve isso, que são os indígenas que vieram do Paraguai, invadiram o Paraná e estão tomando terras lá, se você não sabe disso. Pois é um dos absurdos que já tem acontecido nesse governo. Eu tenho minhas críticas ao governo anterior, mas eu não vivo do passado, eu vivo do presente, então eu tenho que criticar o que está acontecendo agora, não é verdade? E aí, depois disso, aí também no estado de exceção, a gente também tem os casos, por exemplo, da guerra de facções que tem na Bahia, né, conhecidamente na Bahia, um dos estados mais perigosos do Brasil. A gente tem o Rio de Janeiro, que é um dos estados mais perigosos do Brasil. São Paulo até que tem o PCC, mas no caso de São Paulo, é, a violência é um pouco mais controlada do que nesses outros locais, como Rio de Janeiro e Bahia, apesar de ter uma violência policial aos policiais muito grande, né? Eles são verdadeiros heróis, eles estão aí para todos os dias acordando cedo. O cara podia ser contador, mas o cara escolheu ser policial, então ele sabe o risco que ele está correndo e ele corre esse risco por nós. Então a gente tem que ter mais respeito pelos policiais. Eu sou completamente a favor do trabalho que eles fazem. Nunca fui desrespeitado por um policial, até porque eu nunca desrespeitei um policial. E já tomei ronda até 3 horas da manhã, não só e pra gente que vai falar sobre questão de cor e essas bobagens que o povo tá falando aí hoje em dia,
passeando com 3 amigos meus de cor, no meio da favela, a gente tomou a geral da polícia, como a gente chama aqui em BH, e nós não fomos respeitados. Isso, antigamente, quando a nossa polícia era conhecida como a polícia mais violenta do Brasil, a polícia de Belo Horizonte, a polícia de Minas Gerais, nos anos 90, anos 2000, início dos anos 2000 também, nunca tive problema, nunca fomos destratados, porque afinal de contas a gente sabia que aquilo lá era o trabalho deles, né? E todos nós éramos trabalhadores e é isso. Bom, voltando sobre essa questão do... Aí tem a estado de exceção, espero que tenha ficado claro, eu não quero me estender muito sobre isso. Agora sobre a questão do STF. Bom, existem especialistas, e eu não sou um deles, né? Mas se você buscar na internet, eu convido vocês a buscarem no YouTube sobre essas pessoas. Muitas pessoas, inclusive advogados de alto nível dentro da OAB, né? Ordem dos Advogados do Brasil, que apesar de ser omissa demais em muitos momentos, tem declarado certos apoios e não apoios a determinadas ações. O Ministério Público Federal, inclusive, também, alguns advogados, alguns promotores do Ministério Público, eles têm mostrado algum tipo de rejeição ao tipo de investigação que o Supremo Tribunal Federal tem enviesado, tem guiado essas investigações. Não é responsabilidade de forma alguma do Supremo Tribunal Federal fazer esse tipo de investigação. Aliás, a Polícia Federal é uma polícia investigativa, não o Supremo Tribunal é um tribunal. Ele não deve ser uma investigação. A gente sabe que os nossos 3 poderes, eles estão em choque, estão tendo muitos problemas e é muito mais grave do que o que a gente está vendo. Né? A gente fala sobre essa questão da possibilidade deles terem tentado um golpe, isso é gravíssimo. Eu já deixo claro que eu não concordo com esse tipo de ação. Eu acho que esses tipos de discursos criam prerrogativas para aqueles que realmente desejam esse ato, né? Seja ele utilizando as instituições, a maquinação da instituição ou não. A gente sabe que algum tempo atrás, só para dar um pouco de contexto, o Gilmar Mendes, né, um dos ministros do STF, ele disse que ele e o Supremo foram os responsáveis por tirar o Lula da cadeia. A gente sabe que ele não é inocente, né? Ele foi tirado da cadeia, mas não foi inocentado, que é uma coisa muito diferente do que você possa pensar. Inclusive, tá tendo muita confusão com o pessoal chamando ele de ladrão e sendo investigado ou imputado crime por isso, sendo que de fato foi provado, ele foi condenado, né? Inclusive passou o tempo preso e não houve nenhum tipo de restituição, por assim dizer, né, do tempo que ele passou na cadeia. Então vamos ver o vídeo e aí eu vou comentar um pouco mais sobre essa situação e os meus pareceres em relação não só a isso, mas quais são os impactos que isso vai causar daqui para frente. Vamos esperar chegar 23, 24, para se fuder. Por que tu tomou a providência lá atrás? E não é providência de força, não, caralho. Não é dar tiro, Paulo Sérgio, ou botar a tropa na rua, tocar fogo, não é isso, porra. Daqui para frente, quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro não quiser falar, ele vai vir falar para mim. Por que eu não quero falar? Se apresentar onde eu estou errado, eu toco. Agora, se não tiver argumento para me demover do que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Está no lugar errado. Se está achando que eu vou ter 70% dos votos e vou ganhar como ganhei em 2018, que vou provar. O cara está no lugar errado. Aqui não tem ninguém com QI mediano aqui dentro. Todo mundo aqui, eu acho que está com 5% de pessoas mais inteligentes ou mais bem-sucedidas no Brasil. Eu estou dando tempo aqui até chegar o Felipe Barro. Vou fazer, já acertei com o Xermon para falar com a França. Quinta-feira eu vou reunir metade dos embaixadores favoráveis, semana que vem outra metade. Porque os caras estão preparando tudo, pô. Para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Beleza. Isso aqui, esse vídeo eu peguei lá do pessoal do Antagonista, né? É bem interessante toda essa abordagem, e isso daqui foi considerado, não só esse trecho, né, mas o vídeo como um todo, ele foi considerado a premissa que o STF reconheceu para
iniciar essas investigações em relação a um possível golpe, né, uma possível tentativa de golpe, articulação de golpe. Para quem não sabe, e aí muita gente vai argumentar, mas pensar em golpe não é crime, não. Tem que ser considerado crime, sim, porque você está aceitando o fato de que se é permitido ter uma prerrogativa de você querer dar um golpe de Estado numa república democrática. A gente pode discordar que o Brasil é democrático de fato, né? Assim como a Coreia do Norte tem no nome lá, Coreia do Norte, Coreia Democrática do Norte e tudo mais. Mas isso daí a gente não pode aceitar, porque quando as coisas começam a ficar muito na cara de você falar assim, vou fazer isso mesmo e que se dane. É quando você começa a perder o respeito pelo resto das instituições que compõem o Estado, né, de uma forma geral. Se você ver a íntegra do vídeo, em momento algum é dito de forma clara que de fato houve a pretensão de que isso fosse feito, certo? Claro que existe a história da canetada, e a canetada é você fazer um estado de exceção e tudo mais, você pode destituir ministros do Supremo, por exemplo. Até aí, eu vou até dar uma pausa para poder falar uma coisa que eu não concordo, né? Tem gente que acha que não é o menor problema esse negócio de indicação de ministro do Supremo. Bom, se a gente passou os últimos 23 anos, né, agora, 24 anos, desde o primeiro Lula até agora, Lula 3, a gente teve indicações de vários ministros do Supremo, e esses ministros foram indicados por presidentes de um viés determinado de qualquer que seja, né? No caso a gente sabe que é a esquerda, mas qualquer que seja o viés político dele. E aí o problema que tem é que você espera que eles sejam apartidários, mas eles não vão ser. Até porque eles são humanos e eles naturalmente têm uma forma de pensar que eles concluem as coisas e interpretam a lei, porque a lei do Brasil é interpretativa, infelizmente. Eu digo isso e repito várias vezes nos vídeos do canal aqui, se inscreve aí no canal, que lei não pode ser subjetiva, tem que ser objetiva. Ela tem que ser determinística, tem que estar dito lá exatamente o para que e como deve ser aplicado, e ponto final, né? Porque senão a gente cria a prerrogativa para muitos desses juízes, né, fazerem o que eles fazem e criar a famosa e famigerada jurisprudência, que é um caos total, né? Venhamos e convenhamos. Então, tirar dessa parte, eu penso que não deveria existir. Hoje o Senado, e aí eu peço para vocês, incomodem todos os senadores do Brasil, independente se for os que você votou, do seu estado ou não, manda mensagem pro cara e fala, mano, aprova limite de mandato para ministro do Supremo, faz um projeto de lei para modificar isso daí de vocês indicarem um ministro. Não faz o menor sentido. O ministro não pode ser indicado pelo presidente da República, apesar do que você fala, mas aí quem escolhe é o Senado. Mas se tiver os acordos das emendas constitucionais lá para poder comprar os votos, né, entre aspas, comprar os votos, então acaba acontecendo o que a gente tem visto, né? A pessoa escolhe um advogado que nunca foi juiz na vida para se tornar juiz do Supremo Tribunal Federal, simplesmente porque ele era amigo dele. O Flávio Dino agora, né, possivelmente o novo ministro do STF, vai ser uma indicação de amizade. Ele foi extremamente incompetente como governador do Maranhão. O Maranhão, para quem não sabe, é o estado mais pobre do Brasil, digo, mais pobre em população, né? O maior índice de população pobre do Brasil dentro de um estado é do Maranhão. Mais de 56% da população do Maranhão é considerada pobre. E para quem não sabe, o Flávio Dino foi governador do estado do Maranhão. Aí a gente tem todas as outras coisas também envolvendo ele, que são coisas dúbeis, né? Então a gente percebe que tem algo de muito errado no sistema de escolha e no sistema de manutenção dos ministros do STF. O sistema de manutenção, só agora o Senado está prestando atenção para isso, né? Tem a questão da PL para poder proibir as decisões monocráticas, que eu sou totalmente a favor. Senão, para que a gente tem 11? A gente podia ter só um, pelo menos a gente economiza dinheiro, né? Já que os caras são autoritários mesmo, seja lá quem for, já vai tomar a decisão por conta própria. E aí a gente pausa um pouco e pensa sobre essa questão do vídeo. Bom, é errado essa reunião? Ela é errada.
né, o teor do que é conversado, a forma como é conversada, ela dá a entender várias coisas. E esse é que é o problema. Quando a intenção é subjetiva, dá margem à interpretação. E aí, quando dá margem à interpretação, abre prerrogativas, mesmo que abusivas, né, para se investigar uma coisa que não tem muita ligação. Né? Não existe algo determinista, de novo. O problema da lei é subjetivo, eles interpretam da forma que eles quiserem, e aí o Supremo Tribunal, o ministro responsável pela investigação, que vocês sabem que é, o AM, ele teve a interpretação dele, né? É o que se espera da forma que é a lei composta no Brasil. Então ele achou que seria cabível fazer uma investigação com o argumento de que existia uma vontade de um golpe de Estado. Né? De novo, não, até pela minuta existindo, a gente já descarta a possibilidade de ser um golpe e sim uma abertura de estado de exceção. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre o documento da minuta, como eu tinha falado no início do vídeo, desse vídeo aqui que eu estou fazendo para vocês, é que a minuta ela foi encontrada no PL, né, no partido que o Bolsonaro e o Valdemar fazem parte, né, o Valdemar é líder no caso, e já foi esclarecido, né, vocês podem buscar as fontes na internet, como foram outras pessoas que colocaram na internet sobre isso, foi que o advogado, ele foi solicitado, o Bolsonaro solicitou ao advogado que enviasse esse documento da minuta para ele poder ler. Ele imprimiu e leu. Aí ele deixou lá, porque esse documento, se eu não me engano, ele é de setembro ou de agosto do ano passado, alguma coisa do gênero, né? E largou lá. Talvez ele deve ter achado que alguma bobagem, alguma coisa que não tinha necessidade. Né? A gente não sabe, afinal de contas, a gente não pode ficar julgando a intenção dos outros. É tudo muito estranho, de fato. Né? E aí tem toda a questão do Mauro Cid. Existem conversas na internet envolvendo esse Mauro Cid, esse pessoal, que identifica-se uma movimentação a favor disso, mas nunca deixando claro qual é o objetivo desse pessoal. Né? Para quem não sabe, também a ABIN foi utilizada durante as eleições, as últimas eleições, para manter o foco nos investigáveis. Ponto final. E aí do que foi dito pelo Bolsonaro, né? Ele não pretendia dar tiro, explodir, nem tacar fogo, nem nada, pelo menos são as próprias palavras dele, né? Então a gente pode concluir que, de fato, existia uma intenção dúbia, né? Interpretativa, cabível de interpretação, mas não ficou claro, pelo menos para mim não fica claro no vídeo da íntegra mesmo, né? Mas eu acredito que isso já é o suficiente para ele ser considerado inelegível. Independente se ele é mandante, se ele participou, se em algum momento ele disse que sim, se ele disse que era a favor, que ele queria, etc. Né? O problema é que ele é o líder. E ele é responsável, ele é líder como presidente, ele era o líder como presidente desse pessoal. E seja lá o que eles estivessem fazendo, de certa forma, existem vínculos que faz com que ele esteja leniente à sabedoria desse assunto, né? Em saber sobre o que estava ocorrendo. Então, ele precisa ser responsabilizado. Eu acredito que não tem outra forma, mas eu acredito que o Supremo não queira de fato prendê-lo. Vai prender um monte de gente lá, vai usar um monte de bode expiatório que nem eles fizeram no 8 de janeiro, que aquilo ali foi um absurdo. Né? Em 2016, né, eu não lembro exatamente o dia e o mês, o movimento Sem Terra, eles invadiram um dos poderes, né, e quebraram tudo, tacaram fogo, foi uma confusão. Ninguém foi preso. Né? Agora, no 8 de janeiro, foi um monte de gente presa. E gente velha, gente que estava com Bíblia, não dizendo que quem usa Bíblia também não pode ser maligno, pode ter intenções antidemocráticas e tudo mais, mas você vê a diferença, a discrepância de violência, né? E houve depredação em ambos, né? E quem depredou tem que ser responsabilizado e pronto, acabou. Agora, começar a falar que o pessoal estava tentando um ato golpista, a gente sabe que isso é só mídia, é só para chamar a atenção dos trouxas que acreditam nisso, né? Tanto em 2016 quanto agora, eu não sei, eu não acho que foi golpe, tentativa de golpe, né? 2016 pelo MST e agora, né, 8 de janeiro de 2023, por esses manifestantes aí e tudo mais.
esse é o ponto final. Daí a gente segue para os impactos e o que eu acredito que pode ser perigoso, né, e já tem demonstrado isso, ser perigoso, são os limites do STF que não têm existido. E eu vi muitas notícias e inclusive veículos de comunicação que têm demonstrado e têm recebido muito dinheiro do governo. Isso está lá no portal de transparência para quem quiser ver. A Globo recebendo milhões aí. Muitos veículos de imprensa eles estão começando a falar algumas coisas que saem do acordo deles, né? Eles já trouxe, existem alguns relatos no Band News, por exemplo, eu vi, vocês podem pesquisar depois, sobre especialistas juristas que estão preocupados com a ação do STF, porque existem prerrogativas que são abusivas e não deveriam estar lá, e também se preocupa com os excessos que podem ser e já estão sendo cometidos, né? Os excessos, de novo, o STF cometeu um excesso absurdo contra o caso Jodi, não tinha substancialidade para isso, e agora o STF deu um passo a mais. Eu não estou nem falando do Bolsonaro, do Valdemar e tudo mais. O Valdemar da Costa Neto ele foi pego com uma arma ilegal, né, no nome de outra pessoa, que inclusive estava com o registro vencido, então tem que ser preso, não tem o que fazer. Encontraram uma pepita de ouro lá, uma coisa nada a ver com o assunto e tal, mas acabou encontrando, né, porque pegaram ele. O problema é que o STF, né, o AM, ele decidiu que, por conta própria, que oficiais do Exército deveriam ser afastados dos seus cargos, exonerados dos seus cargos, mesmo que não tenha sido provado nada ou que tenha alguma suspeita sobre eles. E aí é que é o ponto que eu quero chegar, e é a minha preocupação sobre isso tudo, e eu já venho pensando sobre essas preocupações há algum tempo. O STF está começando a medir forças com uma força que é diferente das outras, né? O exército, as forças armadas de uma forma geral, ela tem suas próprias instituições de poder, justamente para não haver esse tipo de influência externa nas decisões que são tomadas lá dentro, as formas como são conduzidas as investigações, julgamentos e etc. Né? É por isso que existe corte marcial, corte militar, essas coisas todas. E faz todo sentido ser assim. Por que faz todo sentido ser assim? Porque se um poder como o STF tem mostrado ter, né, ele tem se mostrado e tem mostrado a vontade acima de todos os outros poderes, né, a Casa do Povo e o Executivo. O Lula parece um fantoche no meio desse povo todo, sempre falando um monte de bobagem e tudo, parecendo o Biden, né, o Biden brasileiro, o Biden tupiniquim. E aí, o problema que a gente tem em mãos agora é que o STF ele age como uma juristocracia, sabe? Que é um comando de um Estado feito pelos juristas. Isso é muito perigoso, né? Porque da forma como eles têm agido, a gente percebe que eles são autoritários por natureza, totalitários por natureza, e isso é extremamente perigoso para a liberdade, né? Que já tem sido cerceada. Há casos de menores de idade que disseram uma coisa e estão sendo processados pelo STF, sabe? Porque não gostou do que foi falado sobre eles. E é exatamente o que acontece numa ditadura. A gente ainda não está numa ditadura propriamente dita, mas existe um esforço muito grande para que isso aconteça. E aí vem os meus pensamentos sobre essa questão do Bolsonaro e tudo. O maior problema disso tudo é que o Bolsonaro abriu precedentes e prerrogativas para o STF entender que precisa agir de uma forma exacerbada, e por fim o STF pretende outra coisa: destituir o exército do seu poder. E isso é extremamente perigoso. Construir uma influência dentro do exército para que o exército seja deles. E isso é extremamente perigoso. Porque a gente vê como o nosso STF tem agido. Isso é extremamente perigoso, de novo. Então essa é a minha preocupação inicial. Sempre tem sido essa a minha preocupação em relação a tudo que a gente tem visto, e o Senado e a Câmara dos Deputados tendo sido muito apática, tentando tomar algumas decisões pontuais para tentar limitar o STF, mas muito lenta para tomar essas decisões, o que é extremamente, o que torna ainda mais perigoso todo esse cenário. E aí tem um problema, né?
O Mourão deu uma entrevista, né? Ele não deu entrevista, ele estava no plenário do Senado, ele é senador, para quem não sabe. O ex-presidente da República, né? Ex-vice-presidente da República, ele falou no plenário várias coisas, e das várias coisas que ele disse, ele traz um tom de STF, fica aí no seu lado, não mexe com o exército, porque existe essa noção de mérito corporativista, sabe? Quando você fala com, por exemplo, um policial militar, ou você conversa com um policial civil, ou você conversa com um professor, normalmente ele vai ficar do lado da pessoa que participa da mesma profissão que ele. Isso é muito normal dentro das instituições públicas, né? Do funcionarismo como um todo. Então eles sempre identificam-se mais com os seus próprios do que com o resto. Não dizendo que eles vão passar o pano para ninguém nem nada. Mas isso ficou muito aparente. Então parece que é uma escalada de embate de poderes, que o STF não ficou mais satisfeito com o Senado e com a Câmara, porque o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira está só preocupado com dinheiro, então ele quer saber de emendas constitucionais. E o Rodrigo Pacheco está preocupado com sua eleição para governador, existem vários rumores no estado de Minas Gerais. Mas só que ele também é muito apático, então parece que o STF ficou satisfeito com a briga que ele teve com eles e percebeu que eles eram mais fortes mesmo, porque ninguém tentou ir de frente de encontro ao STF. E agora o STF está buscando uma outra força para enfrentar e fazer esse teste, pelo menos é a minha ótica, a minha percepção, fazer esse teste de força. Se mais um teste de força for passado pelo STF, é mais ou menos um carimbo, um crivo, que é dado para eles falando assim, vocês são os mais poderosos, ninguém tem coragem de bater de frente com vocês, vai em frente, faz o que vocês quiserem. Então a gente está numa situação muito estranha, que de fato não parece uma democracia, já não parecia há muito tempo, mas agora está ficando cada vez mais claro. É aquela questão que eu falei um pouco antes aqui nesse vídeo, que quando começa a ficar na cara, quando você começa a dar na cara, é porque você já não se preocupa com o que os outros pensam, com o que o povo pensa, com o que os poderes pensam. E isso é extremamente perigoso. Bom, essa é a análise para esse vídeo. Eu sei que ela é um pouco longa, eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Rodrigo Vilhena. Se curte política, sabe, se inscreve aí no canal, dá aquela força para mim, compartilha com seus amigos e aí estamos juntos.